Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quem era João Batista? Qual era a missão específica de João Batista? Qual o significado da parábola da pá e da eira que João Batista nos ensinou? Qual é a mensagem principal de João Batista? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana nós vamos estudar o Vem e Segue-me, os capítulos de Mateus 3, Marcos 1 e Lucas, capítulo 3 também. Praticamente nós vamos falar sobre o batismo de Jesus Cristo, a missão de João Batista. E nessa primeira parte eu gostaria de abordar a importância do João Batista, a importância da missão do João Batista. Apenas lembrando que aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você gostaria. E se você tiver algum comentário ou alguma pergunta, por favor, pode escrever aí no espaço dos comentários e eu prometo que eu respondo a todos aqueles que me escrevem, ok? Então eu gostaria de iniciar aqui, de nós podemos entender quem era João Batista. E na verdade João Batista, quando chegou a ocasião de Jesus vir à Terra e receber um corpo mortal, também foi a época que nasceu um dos maiores profetas que existiram. Então nós vimos já nas aulas anteriores que João Batista ele nasceu um pouco antes de Jesus Cristo, mas ele nasceu por uma missão específica que nós vamos aprender. João Batista, quem pode determinar a importância e o significado eterno de sua missão, que foi preparar o caminho do Filho de Deus? Então a missão específica de João Batista foi essa, de ser o precursor ou o preparador do caminho de Jesus Cristo. A sua tarefa não foi fácil, pois o povo do convênio do Senhor se encontrava em estado de apostasia. Não é de admirar que fosse chamado de uma voz que clama do deserto, que muitas vezes ele pregava, mas as pessoas não davam a devida atenção. Porém, João Batista cumpriu sua missão de tal maneira que Jesus Cristo disse a respeito dele: entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que o João Batista. Realmente, João Batista é para nós um exemplo de como deve ser uma testemunha de Cristo. Jesus, o Filho de Deus, foi a João Batista o precursor para ser batizado. Nessa ocasião, Jesus declarou: porque assim nos convém cumprir toda a justiça. É interessante notar aqui que Cristo foi a João Batista, né? E para ser batizado. E João Batista era o que tinha a autoridade do Senhor para fazer isso. Uma coisa importante para nós podermos entender também é que à medida que aceitarmos o convite de João Batista para nos arrepender e mudar, preparamos nossa mente e nosso coração para receber Jesus Cristo, de maneira tal que também poderemos ver a salvação de Deus. A missão de João Batista era preparar o coração das pessoas para se tornarem como Cristo. Então essa era a missão dele. E eu gostaria de abordar nesse capítulo de Mateus 3, um versículo específico, onde nós vamos ver desde o início do versículo 1, em que João Batista começou a pregar aquele povo. E o interessante é que os fariseus e saduceus tiveram que ir até João Batista, porque ele estava lá no deserto, né? E então eles tiveram que ir até lá para poder ouvir as palavras e aí poder, na verdade, fazer os seus julgamentos, né? Então aqui, nós vamos ver aqui nos versículos, agora vamos entender quem eram, na verdade, esses homens que tinham esse título de, na verdade, fariseu e saduceu. Na verdade, fariseu, nós vamos ver lá no versículo 7, e diz lá: e vendo ele muitos dos fariseus. Na verdade, os fariseus eram aqueles
aquelas pessoas que poderiam ser consideradas hoje em dia, na verdade, fanáticos religiosos. Então, eram aqueles que existia uma lei e não havia como mudar a lei, ou não havia como ter novas revelações. Eles eram, na verdade, fanáticos, né? E depois diz lá, e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, né? Então, eles foram lá para ver os batismos, né? E, na verdade, saduceus eram as pessoas na época que eram abastadas, ricas, eram pessoas influentes e eram políticos também. Então, aqui era uma mistura de níveis, né, em que Jesus Cristo, muito provavelmente, e aí nós vamos entender depois os contextos de outras coisas que nós vamos aprender em relação à vida de Cristo, por que esses homens não aceitaram Cristo como o Filho de Deus e como seu Salvador. E esse foi o momento onde João Batista, né, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira, da ira vindoura? Então ele está dizendo para aqueles homens, né? E é interessante, né? Se nós formos estudar no livro Jesus do Cristo, raça de víboras era naquela época era algo assim altamente ofensivo para as pessoas que não aceitavam as coisas espirituais, né? E João Batista, ele tinha todo o poder e autoridade, né, para poder advertir, né, repreender, e ele estava pregando, e aqueles homens estavam lá, na verdade, com o papel de atrapalhar, né? Mas eu gostaria de analisar com vocês o versículo número 12. Vamos ler o versículo 12, que na verdade eu identifico aqui como uma parábola, né? Embora o João Batista não determinou o que seria a parábola, né? Mas aí no versículo 11, quando ele diz, ele estava se referindo a Cristo, que viria um mais, né, poderoso do que ele, né? E que ele não era digno de batizá-lo, né? E que viria após ele, né? Ele estava anunciando a vinda de Cristo, né? E Cristo iria se batizar. E nós vamos ver mais adiante que aí Cristo, a partir do versículo 17, então procurou João Batista para ser batizado. E era a esse que nós vimos na aula passada, né? Que João Batista foi um dos que respondeu a pergunta quando o Isaac, filho de Abraão, perguntou, né? Onde está o cordeiro para o holocausto? E João Batista, então, como nós vimos lá na outra aula, ele respondeu essa pergunta, né? Que Jesus Cristo era o Cordeiro, né? Então, no versículo 12, ele diz o seguinte, ó, e nós vamos analisar esse versículo na íntegra. Então, ele diz, em sua mão tem a pá, e limpará completamente a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então eu destaquei aqui algumas palavras para nós podermos ter o entendimento do que o João Batista quis dizer com isso. E claro, João Batista estava ensinando a todos, né? E talvez alguns entenderam, outros não, né? Então ele tinha, de uma certa forma, o poder da palavra, no sentido que o próprio Cristo, que muitas coisas ele ensinou por parábolas, e para que aqueles que tivessem o nível espiritual de entendimento iriam compreender, e aqueles que não tivessem talvez iam levar algum tempo para compreender. Então vamos entender aqui que ele citou a pá, a eira, o celeiro, o trigo, a palha e o fogo. Então vamos entender aqui na representação do que o João Batista está dizendo nesse versículo. Então ele se referiu a pá, a eira, o celeiro, o trigo, a palha e o fogo. O que cada uma dessas coisas representa, né? Para nós podermos, no momento de estar lendo o versículo, entender. Então, quando está se referindo em sua mão, ele tem a pá. Então, a pá aqui representa o julgamento de Deus. Depois ele diz, para limpar, e limpará completamente a sua eira. A eira é o mundo. E depois ele diz, e recolherá no seu celeiro. O celeiro é o reino de Deus.
E aí ele fala o seu trigo, né? O trigo são justos, que são os frutos do arrependimento. E queimará a palha, né? A palha aqui representa os hipócritas, que apenas vivem pela aparência. E ele diz que vai queimar com fogo que nunca se apagará. E o fogo aqui é o fim da iniquidade. Então, lendo esse versículo 12, né? Por isso que é importante nós buscarmos estudar profundamente. Eu sou muito a favor de apenas um versículo, embora um versículo só não ensina toda a verdade, ou a verdade completa. Mas um versículo só pode nos trazer uma visão ampliada, se nós estudarmos profundamente, que é algo interessante. E esse versículo é um bom exemplo disso. Talvez muitos outros versículos, a gente tem que ler vários versículos antes e vários versículos depois para poder... Mas nesse versículo, para mim, pelo menos, eu enxergo aqui algo assim que só nesse versículo tem muitos ensinamentos aqui. Nós vamos aprender o que cada uma dessas partes do que ele disse aqui no versículo 12 representa, né? Então, de uma forma mais assim ampliada e realmente detalhada, ok? Então para nós termos na nossa mente, a pá é o julgamento de Deus, a ira é o mundo, o celeiro é o reino de Deus, o trigo, os justos, o fruto do arrependimento, a palha seria os hipócritas, aqueles que vivem apenas por aparência, e o fogo é o fim da iniquidade, né? Então, na sequência, nós vamos ver aqui que essa parábola, né, esse dito parabólico não deixou dúvida entre os que ouviram quanto ao que estava por acontecer. A mente oriental da época lá, né, facilmente captaria esse quadro da colheita com, na verdade, ceifeiros, né? Joeirando o trigo. Joeirar é um local específico onde você vai, na verdade, separar o trigo do joio, da palha, né? E aí diz lá, joeirando o trigo ajuntado. Com a pá, o cefeiro lança contra o vento firme e impetuoso tudo que se achava no feixe diante dele. Então imagine uma pá cheia de trigo e palha e ele joga para cima. Ou às vezes é aquela espécie de rede, né? Onde você faz a peneira. Então aí ele joga, então ele pega com a pá e joga para cima. E com aquele vento forte, aí o que acontece? Quer trigo, quer palha. O trigo, por ser mais pesado, ele cai de volta no mesmo lugar, ou perto do local. Mas a palha mais leve voeja pelo chão, porque o vento bate e o que é mais leve o vento leva. O que é mais pesado ele fica, né? Que é o caso do trigo. E aqui tem uma representação simbólica, porque então por que ele contou, ou ele ensinou dessa forma, né? Para que nós possamos entender. Então vamos lembrar lá que na verdade o trigo representa os justos, né? Então são aqueles que mesmo sendo lançado ao vento, ele fica, porque ele é convertido, né? Ele está convertido. A palha, como nós vimos lá, são os hipócritas que vivem apenas por aparência e são levados pelo vento, né? O vento de várias situações e doutrinas, e são enganados, né, muito facilmente. Aí ele diz aqui, né, concluindo o processo da separação, ou seja, ele pegando a pá, jogando para cima o trigo, a palha vai ser levada pelo vento e o trigo cai no lugar, ele diz, o trigo é retirado para o celeiro e a palha inútil incendiada, ou seja, é queimada, né? Para aprendermos todo o significado do expressivo símile em questão, para aplicações atuais, examinemos cada parte da parábola. Então, agora eu gostaria de compartilhar um estudo que eu fiz só desse versículo de cada uma das partes em que João Batista ensina nesse versículo aqui. Então, a primeira parte em que ele diz no versículo 12, ele fala, em sua mão ele tem a pá. Então, o que representa isso? A mesma mão divina que empunhava o machado, agora para o celeiro, o machado que fala, que aqui um pouco antes nós vamos ver, no versículo número 10, nós vamos ver lá, e também agora está posto o machado à raiz da árvore, e toda a árvore, pois se não produz
bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, normalmente, aquelas pessoas que são, né, de certa forma, profissionais, às vezes, que mexem muito com isso para cortar a árvore e tudo, então, normalmente, antes de ele cortar a árvore com o machado, normalmente ele marca um ponto onde ele vai bater com o machado com força, né? Então, ele põe o machado lá, ele marca e depois ele começa a cortar a árvore, né? Então, de uma certa forma, simbolicamente, nós temos que entender isso. No versículo 10 está dizendo, e também agora está posto o machado à raiz das árvores, né? Então, o machado de Deus, na mão de Deus, que é o julgamento, já está na árvore, já está marcado, né? Quando vai ser o corte final, nós não sabemos, mas já está marcado. Por isso que ele fala aqui, a mesma mão divina que empunhava o machado, agora para o celeiro, né, para na verdade o ceifeiro, essa pá era o instrumento que usava para limpar o trigo ou expurgar dele a palha e as sementes ruins. Lançava-se a esse processo ajoelhado, atirando o trigo e a palha para cima e sacudindo-os de um lado para o outro, ação que separaria um do outro. Né? Então é você pegar aquela peneira grande, jogar o trigo e misturado com a palha e começar a jogar para cima. O trigo vai cair e a palha vai ser levada, né? A pá que Cristo usa para limpar a sua eira é a sua palavra de separação. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, como o Senhor disse. Outra pá é a divina providência que limpa com frequência o trigo da palha. O Espírito Santo é outra pá, que expurga para fora a palha da corrupção. Não raro a perseguição é outra pá que purifica o coração do povo de Deus. Então, às vezes, alguns desafios, né, que nós passamos também é uma outra pá onde nós estamos sendo, na verdade, peneirados, né, e de uma certa forma avaliados, né. Então, a outra parte da parábola, então, ele diz lá, e limpará completamente a sua eira, né. Por sua eira, João quer dizer o povo judeu, uma grande pilha, uma enorme eira, que é uma área para debulhar. Então a eira é um local onde específico, onde você coloca lá as coisas para poder então, né, debulhar, né, separar e etc. Então nela pouca coisa, além de palha, poderia ser achado, uma vez que o povo de Deus se tornara geração profana e piedosa. De fato, um pouco de trigo podia ser encontrado na eira. Isso na época do João Batista que ele está dizendo, almas sinceras e consagradas, por isso que o Senhor normalmente se faz esse processo, né, de jogar o trigo e a palha levada e o trigo fica, porque esse processo ele ainda normalmente às vezes fica no meio da palha toda, fica algum trigo, representado aqui nas escrituras, como nós vamos ver, almas sinceras consagradas como os pais de João Batista, Simeão, a Ana, que esperavam a vinda de Cristo. A antiga eira, a velha nação judaica, não mais existia. Na nova eira, a igreja do Deus vivo, se encontraria o trigo, formado de judeus e gentios regenerados. A outra parte da parábola, então, ele fala que e recolherá no celeiro o seu trigo. Então, quem vai recolher? É Deus. O trigo é um grão excelente, o melhor grão, e isso simboliza o que Satanás tentou peneirar em Pedro. Então lembra que o próprio Cristo tinha dito para Satanás que Satanás estava, na verdade, andando em volta de Pedro para poder realmente peneirar Pedro, né? com as provações, na verdade, as tentações, né? Os crentes verdadeiros são comparados ao trigo por serem os tesouros excelentes de Deus. Às vezes, o seu trigo espiritual acha difícil livrar-se da palha que lhe acompanha, que somos nós, né? Então, às vezes, até nós dizemos, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Parece que, quanto mais a gente faz o bem, parece que o mal aumenta ou está ao lado, né? Então, ele diz, a joeira do trigo é necessária para a sua purificação. Com muita frequência, resistimos à joeira nas mãos do Senhor quando Ele procura retirar a corrupção interior. Então esse processo vai acontecer conosco, espiritualmente falando, né? Quando o trigo está totalmente limpo, o ceifeiro o leva para o seu celeiro.
né? Ou para o lugar em que o trigo empilhado esteja salvo e seguro, podendo ser cuidado de perto. O Senhor tem um duplo celeiro para o seu trigo da mais alta qualidade. Então, vamos observar, vamos lembrar lá que nós vimos que na verdade o celeiro representa o reino de Deus, né? Então agora nós vamos ver, aqui diz que tem dois celeiros. Por quê? O primeiro celeiro, então diz lá, existe a sua igreja escolhida e preparada para receber o povo redimido, né? Então o primeiro celeiro é a igreja, providenciados para o seu trigo espiritual. A palha e o joio são muitas vezes encontrados no meio dele. Então, o que é nos dias de hoje. Então, mesmo o primeiro celeiro é a igreja. Quando nós aceitamos convênios, aceitamos Cristo como nosso Salvador, estamos lá, mas ainda mesmo no meio, nesse celeiro, vai encontrar o trigo e a palha. Então, esse, vamos dizer, é a primeira parte para nós irmos para o celeiro melhor. Então, esse é o celeiro. O outro celeiro, como ele diz aqui, o céu deve ser visto como o seu outro celeiro, que guardará apenas o trigo puro, e não entrará nela coisa alguma impura. Aí é pós-julgamento, né? Então aí esse outro celeiro que é do céu, no reino de Deus, né? Aí só o trigo puro. Por enquanto ainda o trigo e a palha estão juntos, né? Agora, é aquela pergunta que eu fiz no início. Será que nós somos o trigo ou a palha? Como o próprio Senhor definiu numa escritura que nós conhecemos muito bem, ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós temos que analisar se eu sou o trigo ou se eu sou a palha. Na hora que joga, se eu sou levado por todo o vento de doutrina, de opiniões, ou eu tenho minha convicção, eu estou convertido na doutrina e nos princípios, eu não me deixo levar por coisas que vão desviar o meu caminho ou vão me deixar desalinhado com a vontade de Deus, né? A outra parte, então, ele diz lá, e queimará a palha com fogo. Por quê? Os líderes religiosos, mas não espirituais, a quem a mensagem de João Batista se dirigia era a palha. Mais tarde, Jesus chamou-os de hipócritas e inúteis como a palha. Então, lá em Jeremias, que nós estudamos no ano passado, no Velho Testamento, nós passamos por essa escritura, quando lá diz, que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. A palha é leve e facilmente carregada pelo vento de um lado para o outro. Então, é a representação daqueles que às vezes estão na igreja e por alguma razão, ou encontram razões para não estar mais na igreja, ou porque alguém ofendeu, ou porque ele não concorda com alguma doutrina, ou ele não concorda com alguma decisão que foi tomada, e assim vai. Então são, na verdade, representações, espiritualmente falando, que são os membros que ainda são considerados a palha, né? São levados pelo vento, né? Não tem aquela convicção, não é? Então, e do mesmo modo, os escribas e fariseus apresentavam uma religiosidade aparente, mas como a palha faltava-lhes o peso e a substância. A palha é a casca do trigo, e os religiosos professos dos dias de João tinham somente a casca ou a colcha da verdade. Foram jogados para cima com a parte externa da religião, não com a sua realidade interior. Então, a doutrina de Cristo, muito bem ensinada e muito bem compreendida, vai dar essa visão para as pessoas, né? Exatamente como ele diz aqui. Quando realmente as pessoas estão convertidas ou ainda estão sendo levadas ao vento, né? Das coisas do mundo ou daquilo que lhe agrada, né? E aqui ele diz que ele vai queimar a palha com fogo, e aí ele diz que nunca se apagará esse fogo, né? Então, o que representa isso então? É uma figura de linguagem amedrontadora. Esse brilho violento de luz revela a condenação daquele que se recusa a abandonar a sua impenitência. Simboliza a justa ira de Deus, muitas vezes comparada ao fogo da Bíblia. A madeira, o feno e a palha são combustíveis tão adequados para o fogo que não podemos depositar neles nenhuma confiança. Então, espiritualmente falando, é isso, né? As coisas que se deixam levar pelo vento de doutrinas e de opiniões
e que parece que, na verdade, as coisas do mundo, a ciência, né, é que tem a verdade absoluta, né? Sendo que essas coisas precisam estar alinhadas com aquilo que é ensinado na doutrina de Cristo. Se não estão sendo ensinadas, alinhadas a isso, é coisa dos homens, né? E aqui, então ele diz, a ira divina é como fogo, intolerável. Quão terrível é a condição daqueles sobre quem cai a ira e a vingança de Deus. Um mundo impiedoso necessita da lembrança de que o cefeiro divino virá, e com a pá nas mãos, expurgará da terra a palha inútil, ajuntando o trigo em seu celeiro milenar. Por isso que uma das frases da oração de Cristo é, venha o teu reino, né? E nós estamos torcendo, né, do jeito que as coisas estão, que o reino de Deus se aproxime rapidamente. Possamos continuar perseverando até o fim, até que esse momento chegue também. Então, esse, na verdade, é o grande significado da parábola do versículo 12. Espero que eu possa ter, essa parte que eu compartilhei do meu entendimento, possa ter ampliado a sua visão. E para encerrar, então, eu gostaria assim, de fazer um resumo desse capítulo 3 de Mateus, e juntando com Lucas também, porque a gente sabe que os 4 evangelhos, né, da Bíblia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narraram essas experiências, as mesmas experiências que ocorreram com Cristo, com João Batista, tudo, mas cada um ele teve uma visão, e nós vamos ver algo interessante na segunda parte dessa aula, onde às vezes é ensinado de forma equivocada, né? No momento do batismo de Cristo, né? Algumas coisas que aconteceram, e nós vamos ver que Lucas é o único que ele adiciona uma informação que Mateus, Marcos e João não falaram, né? E o Lucas, então, com essa adição dessa informação, nos dá uma visão melhor, né? Mas nós vamos ver isso na segunda parte da aula, ok? Então, resumindo, qual foi a mensagem principal de João Batista nesse capítulo 3, né? Então, uma das coisas que nós podemos imaginar, vamos ler lá no versículo 10, eu já até tinha lido ele, mas nós vamos repetir para nós podermos entender. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E por que o machado está lá? Olha só, ele diz, o machado está lá. Ele já marcou o local onde vai ser cortada a árvore. E aí ele diz, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, se é uma árvore que não produz fruto, ela vai ser cortada e vai ser colocada no fogo. Então, a pergunta é essa, resumindo a mensagem de João Batista. Adianta ser só árvore? Porque aqui diz, toda árvore, pois que não produz bom fruto. Ou seja, então uma árvore, se a árvore é só árvore, então ela vai ser cortada e lançada ao fogo, se ela não produz frutos. Nós vamos lembrar, e nós vamos passar por essa experiência de Jesus Cristo, quando ele foi se alimentar de uma figueira, e era uma árvore assim, na verdade pomposa, e quando ele foi lá não tinha nenhum fruto. E aí então ele amaldiçoou a árvore e a árvore secou. E isso mostra exatamente isso, né? É como se tivesse cortado a árvore, ela não dá fruto, é só uma árvore, né? Então esse não é o propósito. Espiritualmente falando, o nosso propósito é dar frutos. E algumas aulas, no ano passado, do Velho Testamento, tem uma aula intitulada Ser um fruto frutífero. Então, quem não assistiu e quiser rever, ou quem já assistiu, né? Então, lá eu dou uma visão mais detalhada sobre a importância de não ser só árvore, mas ser um fruto frutífero, né? Então, vamos entender aqui. Adianta ser só uma árvore, ou seja, ser um filho de um líder? Ou só ter chamados importantes na igreja? Ou ter tempo
de igreja, eu tenho 40 anos como membro de igreja, ou então ir na classe do seminário instituto, ou então ser um missionário retornado, né? Eu já fiz missão, sou um missionário retornado. Somente ler as escrituras, ou ter aparência de bondade, ou ir na igreja todo domingo, ou ir ao templo. Então notem aqui que eu coloquei alguns verbos que nós temos que entender. Verbo, lembra, nós já falamos isso na aula passada, a importância do verbo. O verbo ele dá ação, né? Ele precisa ter ação. Então se adianta ser árvore, às vezes nós estamos dizendo, bom, eu vou na igreja todo domingo, mas ir na igreja todo domingo é suficiente? Só ler as escrituras é suficiente? Ter tempo de igreja é suficiente? Será que nós já paramos para pensar que se Cristo voltar agora e houver em nossa ala, por exemplo, recém-conversos, faz 1 ano que eles se batizaram, será que o Senhor vai nos julgar pelo tempo de igreja ou pelo tempo de fidelidade? Então, aquele que tem 20 anos, 40 anos de igreja, talvez vai ser cobrado mais, porque ele teve mais ensinamentos, mais oportunidades de se desenvolver. Aquele que tem 1 ano de igreja, ele também vai ser cobrado pelo período de 1 ano que ele teve. E talvez esse que tenha recém-converso fez muito mais do que aquele que tem 20 anos. Então, basta ir só na classe do seminário instituto, basta, eu sou um filho de líder, meu pai é um grande líder, né? Minha mãe é uma grande líder, né? Ir no templo, eu vou todo dia, toda semana no templo, né? Mas nós precisamos lembrar que tem um propósito essas coisas, né? Então, nós precisamos dar o fruto. Então, vamos ver lá o que ele falou no 10, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, não adianta só ir, né? Não adianta só ser, né? Mas vamos ver aqui a importância, na verdade, desses frutos. Então, a mensagem principal do João Batista foi essa. Então, se nós formos ver lá em João 15, 16, o que ele deixou muito claro para nós, e é uma escritura muito conhecida, né? E eu gosto dessa escritura porque, olha que interessante o que é que está sendo ensinado aqui. Então, o próprio Senhor dizendo, não me escolhestes vós a mim. Então, o Senhor está dizendo, não foram vocês que me escolheram, já desde a pré-existência, né? E ele diz, porém, eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, é um fruto frutífero, como eu falei, aqueles que quiserem assistir o vídeo, é um fruto, ser um fruto frutífero, né? Porque é aquele fruto que permanece. Para que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concede. Então, o Senhor já determinou isso, né? Que Ele nos escolheu para que nós possamos ir e dar frutos, e que o nosso fruto permaneça. Então, vamos ver com aqueles exemplos que nós vimos, só ir, o que seria esse fruto frutífero, ou aquele fruto aceitável, né? Então, vamos ver aqui, o primeiro fruto, se tornar um líder como seus pais. Então, é bom ter exemplo, puxa, eu tenho meu pai, minha mãe é líder e tal, mas eu tenho que me tornar um líder também, né? Isso leva a ação, leva tempo, leva, na verdade, esforço, né? Grande sacrifício, e estudo das escrituras, né? E assim por diante. Um outro, magnificar o chamado, não só ter o chamado, né? Já tive 40 chamados, mas é magnificar, ou seja, servir com dignidade e da melhor maneira que você consegue, usando toda a sua capacidade, inteligência, né? E o Senhor ainda vai ajudar e qualificar essas pessoas que se esforçam para isso. Perseverar até o fim é outro fruto, não é só ir na igreja, né? Mas é perseverar até o fim, independente do que aconteça. As pessoas são falhas, as pessoas são imperfeitas,
Aliás, quem eu vou indicar outro vídeo também do ano passado, uma das aulas, que é intitulado A Ala Perfeita. Então, eu estou mostrando lá algo de uma pessoa que gostaria de encontrar uma ala perfeita. Então, quem não assistiu o vídeo, eu convido a assistir. Aqueles que já assistiram, se desejarem ver novamente, aí nós vamos ter um entendimento sobre isso, da importância de perseverar até o fim. A outra, estar no seminário instituto. Não é só ir, né? Às vezes eu posso dizer isso porque eu trabalhei por 20 anos no sistema educacional da igreja. E a gente percebe que alguns jovens, às vezes, ele passou pelo seminário instituto. Ele recebeu lá o certificado, cumpriu lá embora exista o seu efeito, né? Mas talvez ele poderia buscar ter uma visão muito mais ampliada da importância desse momento para o seminário, que são os 4 anos de seminário, e depois ele não tem mais como fazer o seminário, começa com 14, né? E aí então, esses 4 anos, ele poder realmente se debruçar verdadeiramente, estudar, né? Cumprir as designações, e depois de 4 anos ele vai ver a grande diferença nele mesmo, nela mesma, né? Então, é estar no seminário. Eu gosto muito de uma história que fala, que inclui do presidente Nelson, uma biografia do presidente Nelson, ainda quando ele servia na igreja e ainda era médico e tudo, e uma vez fizeram uma entrevista com a família dele, e aí uma pessoa, na verdade, perguntou para a esposa do presidente Nelson, como que o presidente Nelson consegue dar conta disso tudo, né? E profissão, e chamado, e responsabilidade e tal. E ela disse essa frase como resposta, ela disse assim: quando ele está em casa, ele está em casa. Então nós temos que ter essa visão. Se eu vou para a aula do seminário, eu vou para a aula do seminário. Outras coisas, nesse momento, eu não posso deixar interferir. Eu não posso estar, às vezes, como a gente chama, um membro girafa, né? Que é aquele que está na igreja, mas a cabeça está longe, está fora, né? Então, que nós possamos estar na aula, que nós possamos estar na reunião, que nós possamos estar naquele treinamento que nós vamos participar. Isso não só na igreja, na área profissional. Então, nós temos que pôr na mente, bom, agora eu tenho esse tempo de 50 minutos, que seja, na aula, e eu vou estar na aula, eu vou realmente prestar atenção, eu vou buscar as, né, respostas, e é estar lá, né? Então, quando nós estamos no seminário, é estar de verdade. Acabou a aula, aí se você lembra, ou vai ter outros compromissos, vai lá, cumpre, mas você aproveitou aquele tempo. E muitas vezes a gente participa de tantas coisas e o proveito é muito pequeno. Uma outra coisa também é aplicar todo o treinamento da missão em sua vida. Eu posso compartilhar com vocês isso com bastante propriedade, porque eu tive o privilégio de presidir uma missão. Eu presidi a missão Florianópolis, de junho de 2014 a 2017. E nesses 3 anos na missão, deu em média uns 400 missionários que passaram nesse tempo, né? E em cada transferência tem aqueles que vão embora, chegam. Então, nós tivemos assim jovens diferentes, rapazes e moças, elders e sisters, quase perto de 400. E nós pudemos aprender muitas coisas. Mas uma das coisas que eu sempre dizia para eles, para o elder e para a sister, na última entrevista eu dizia para eles, durante as reuniões, treinamentos, eu lembrava isso, mas na última, que era a última entrevista, que ele ia para casa, ela ia para casa, para não esquecer, eu dizia, olha, você foi treinado durante 2 anos e a sister 1 ano e meio. Você todo dia, né, tinha que orar, né, pelo menos 3 vezes, ainda fora as orações em favor dos pesquisadores. Você tinha que jejuar, você tinha que estar com o Espírito de Sintonia, estudar as Escrituras profundamente, né? Durante 2 anos ou 1 ano e meio, você foi treinado 24 horas para fazer isso. E aí então alguns às vezes retornam da missão e deixam de fazer essas coisas. Pior é que às vezes aparecem pessoas para dizer para esses ex-missionários recém-chegados que algumas coisas que eles querem manter,
E algumas pessoas às vezes desestimulam ele dizendo, isso aí é só na missão. Não é não. Eu presto meu testemunho, você jovem, moça, rapaz que estão me ouvindo. Independente de quem fale isso para você, se a pessoa disser para você, isso é só na missão, essa pessoa está equivocada. Essa pessoa é que precisa ampliar a visão. O correto é você dar continuidade a isso, não perder esse espírito. Esse é o propósito também da missão. Nesse treinamento 24 horas. Porque depois da missão, você não vai ter só esse tempo de estudar a escritura, você vai ter que trabalhar, estudar, constituir família. Então você vai ter que ocupar o seu tempo com muito mais coisas do que na época da missão. Por isso que a missão você tem que aproveitar muito bem. E depois aplicar isso tudo. Né? E dar continuidade, não deixar de fazer aquelas coisas. Quantas experiências espirituais os missionários têm na missão diariamente? E muitas das vezes retornam e esquecem. Parece que, sabe, é aquilo que o Nefe falou para os irmãos dele. Né? Como que vocês conseguiram esquecer isso? Que vocês viram um anjo, que vocês viram um milagre, que vocês passaram por experiências. Como vocês puderam esquecer isso? E aí aquela, na verdade, sensibilidade, né? Por isso que os irmãos Nefe disseram para Nefe, por que o senhor já não falava mais com eles? E ele diz, vocês perderam a sensibilidade. E é isso, quando o missionário retorna da missão, ele não dá continuidade a esses padrões elevados, que ele foi treinado por 2 anos e assiste por 1 ano e meio, e ele não continua isso, ele perde essa sensibilidade. E claro, ele pode resgatar tudo isso novamente, e esse é o momento, e eu quero, isso que eu estou dizendo, não é uma questão, talvez que alguém talvez se esqueceu, e eu estou chamando a atenção, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que, olha, dá para voltar. Aquele que perdeu essa sensibilidade, não está dando continuidade ao estudo da Escritura como fazia na missão, né? A maneira como ensinava o livro de Mórmon, como ensinava as pessoas, como tinha o desejo de estar lá, servir, fazer. Não é? Se isso amoleceu, é momento de voltar, e dá para voltar, tranquilo. Se alguém disser que não dá mais, dá sim. Quem está dizendo que não dá mais é a oposição. Então, ainda dá. Aqueles que estão retornando agora, ou que não perderam ainda essa sensibilidade, continua. Não esqueça disso. Então, aplicar isso é um fruto frutífero. Por isso que o senhor falou lá, a árvore que não der um fruto, que não produz um fruto bom, ela é cortada, é lançada fora. Então esse é um fruto que permanece. É isso que precisa acontecer. Estudar profundamente as Escrituras é outro fruto que precisa permanecer. O estudo do Vem e Segue é algo que não tem mais, o que é diário, pelo menos um pouquinho, cada um tem o seu tempo. Podem notar que no manual diz, é mandamento que todo membro estude 1 hora por dia. Não tem isso. Por quê? O Senhor nos permite agir da melhor forma que nós pudermos. Às vezes alguns vão ter mais tempo que outros, mas no mínimo um pouquinho cada dia. Se o meu tempo, é como eu disse lá, a experiência do presidente Nelson, quando ele está em casa, ele está em casa. Então se você vai ter 20 minutos para estudar a Escritura profundamente, esteja lá 20 minutos profundamente estudando a Escritura. E o proveito, eu prometo, vai ser algo assim que você talvez fala, nunca tinha, e talvez sem você perceber, você vai passar dos 20 minutos. Porque o desejo é como a árvore da vida, comer do fruto, e diz lá que o fruto era tão delicioso que você não parava de comer. Então, é como estudar a Escritura, quando você estuda e realmente sente o Espírito e começa, você não quer parar mais. Então, eu prometo que aquele que fizer isso vai ter isso, essas promessas. Ser bondoso é algo que tem que permanecer. Nós estamos falando aqui em ser bondoso, mas, como eu já disse em algumas aulas, e nós aprendemos que nós precisamos e temos o atributo de julgar, mas o julgamento intermediário, não final. Então, esse ser bondoso é algo que nós temos que julgar também. Como vamos fazer isso? Uma das formas de fazer isso é a oferta de jejum, ser generoso, é bondoso.
ninguém vai saber quem é quem, porque quem administra, quem é responsável e tem as chaves para usar esse fundo de jejum é o bispo. E ninguém sabe quem é que foi, ou quanto foi que ofertaram, ou quanto alguém está sendo ajudado. Então, essa é uma maneira de ser bondoso. Isso tem que permanecer. Então, a doutrina do jejum precisa ser ensinada. E é uma das ênfases que a presidência da área está dando recentemente, para se ensinar mais e mais sobre a doutrina do jejum. Uma outra coisa é estar na igreja todo domingo. É estar, não é só ir. Não é só marcar como se fosse um cartão de ponto numa empresa, né? Não. Está lá registrado que eu tive lá. Mas qual foi o proveito? O que você aprendeu? Quando você foi na igreja, você levou algo da sua igreja particular? Ou eu diria igreja doméstica? Porque nós já falamos isso em outros vídeos. Nós temos que estar na igreja levando aquilo que nós estudamos e aprendemos em casa. E aí nós vamos lá compartilhar a experiência, o que eu aprendi, o que estamos fazendo. E aí isso é o que incentiva e fortalece as pessoas. E casar-se no templo de geração em geração. Não é só ir no templo, é buscar todas as bênçãos que o templo proporciona. Então, aqueles que ainda não se casaram, tem que ter esse foco. Você já fez missão, voltou, você já tem que começar a pensar, né, em casar-se no templo, ser selado, seus filhos nascerem no convênio, e você ensinar isso para os seus filhos, e eles vão fazer a mesma coisa. Eu presto meu testemunho que é uma grande alegria isso, né? Eu venho de uma família que agora nós podemos dizer, quando eu entrei na igreja, já há alguns anos, quando a gente ouvia alguém falar que meu pai é membro da igreja, minha mãe, a gente ficava, puxa, olha que legal, né, tal. Eu tenho 5 gerações na igreja, né, e que é maravilhoso, né, nós pensarmos nisso, né. Então hoje, nos nossos dias, né, com o evangelho caminhando mais rapidamente, hoje eu posso dizer que nós temos o meu pai e minha mãe é membro da igreja, eu, a minha esposa, meus filhos e agora meus netos. Então nós estamos na quarta geração já da família. Então isso, e já fazem, eu me batizei na igreja em 69. Então olha quantos anos, né? E para se conseguir as 4 gerações. E é assim, mas é começando agora, sendo perseverante, né? Criando tradições excelentes, como ir no templo, estar no templo, participar, né? Levar os filhos no templo, até onde eles podem participar, ou às vezes só visitar o jardim, andar em volta, né? E isso já é uma forma de treinar, é como na missão, ele é treinado. Depois ele vai fazer isso, né? Então, essa foi a mensagem principal, né, do João Batista, né, aquelas pessoas onde ele estava ensinando a doutrina de Cristo e dizendo exatamente qual era o caminho certo. Embora, infelizmente, nós vemos que o povo, a maioria, e muito a maioria, não deram ouvidos, né, infelizmente. Mas eu espero que eu possa ter ajudado e ampliado a nossa visão com essa parábola que o João Batista contou nessa primeira parte da aula, e a importância de nós não sermos apenas uma árvore, mas nós sermos uma árvore com fruto frutífero, com aquele realmente fruto que vai permanecer, ou seja, convertido, né? Então eu espero que eu possa ter auxiliado e ampliado a nossa visão aqui do que aprendemos juntos. E na segunda parte dessa aula, então, nós vamos falar do batismo de Jesus Cristo e a doutrina, então, de Cristo, a verdadeira doutrina de Cristo, ok? Espero que eu possa ter ajudado e até a próxima parte dessa aula.